Vamos abrir a palavra de Deus em Joel, não é? Joel, capítulo 2, para darmos continuidade ao nosso estudo desse profeta menor que é chamado, né? Queremos ler hoje do verso 18 a 27. Joel, capítulo 2, verso 18 a 27. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo, lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Que palavra de esperança. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado por esse momento em que diante de ti nos colocamos e estamos para buscar a tua face e ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Palavra esta, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Palavra esta, Senhor, que é pastos verdejantes, ó Senhor, para o nosso alimento. Palavra esta, Senhor, que tanto corta quanto sara. Palavra esta, Senhor, que nos exorta, nos repreende, mas também nos consola, nos conforta, nos traz esperança e nos anima, e nos fortalece, e nos edifica, Senhor, e nos santifica, e nos conforma a Jesus Cristo, nos transformando. Ó Deus, que
o trecho desta tua palavra, esta manhã, Senhor. Caia, Senhor, em nosso coração. Seja aplicado no nosso coração. E que sejamos, ó Senhor, revigorados. Afinal de contas, Senhor, é uma palavra de ânimo, de esperança, de promessa, resposta tua, Senhor, à oração do teu povo, ao clamor do teu povo, ao quebrantamento do teu povo. E essa é a maneira como tu responde ao teu povo, Senhor, prometendo-lhes restauração. Até mesmo, Senhor Deus, prometendo restauração de tudo aquilo que foi perdido, Senhor. Pai bendito, como isso nos alegra e como isso, Senhor Deus, aguça a nossa esperança. Como isso nos revigora e nos anima, Senhor. Em saber, ó Pai, que os teus ouvidos estão abertos e a tua mão estão estendidas para com um povo, Senhor, e um coração contrito, arrependido e quebrantado. Um povo, Senhor Deus, arrependido do seu pecado, voltado-se para ti, com inteireza de coração. Um povo, Senhor, que rasgou, Senhor, o seu coração e não apenas a sua veste. Um povo que se voltou para ti, que se converteu dos seus maus caminhos. Então agora, Pai, tu responde o teu povo, trazendo-lhe esperança, promessas gloriosas ao Senhor, de restauração plena, total. É bendito que esta palavra também seja verdade no que diz respeito a nós aqui hoje, Senhor. Que seja a tua palavra para o teu povo nesta manhã, Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, me capacite e habilite a falar a tua palavra fielmente. Porque somente assim teremos a plena certeza, Senhor, de que tu falou com o teu povo. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, Pai, e nos conduza em fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, o título do nosso estudo é A Resposta Divina. A Resposta Divina. Temos visto aqui ao longo da semana, até aqui, capítulo 2, versículo 17, um quadro desesperador. Em que é descrito no texto, na passagem, desde o capítulo 1, uma situação muito desesperadora na qual o povo de Judá estava passando. E as circunstâncias desfavoráveis que eles estavam sofrendo na pele era nada mais, nada menos do que a manifestação da disciplina de Deus sobre ele devido aos seus próprios pecados. Como já falei em outro momento, o livro ele não vai nos trazer ou nos falar qual pecado o povo praticou ou estava praticando que resultou em tal situação. Deus derramando a sua disciplina, o seu juízo, a sua ira
sobre o seu povo de maneira disciplinar por conta dos seus pecados. Por todo o contexto do Antigo Testamento, toda a história do povo de Israel, o povo de Deus aqui no caso é o Reino do Sul, não é? O reino já tinha sido dividido, Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Aqui é uma profecia contra o Reino do Sul, Judá, o povo de Deus. Mas pelo que nós conhecemos a respeito do contexto da história do Antigo Testamento do povo de Deus, de maneira geral, o principal pecado do povo era a idolatria. O povo constantemente estava se desviando do caminho do Senhor para seguir após outros deuses. Então é bem provável que o pecado deste povo, qual resultou em toda essa situação desconfortável e sofrida que eles estavam passando devido à disciplina de Deus sobre ele, em resposta ao pecado deles, é que provavelmente esse povo era um povo idólatra. Ele tinha abandonado o Senhor, ele tinha se desviado do caminho do Senhor, eles tinham seguido após outros deuses, eles estavam com um coração dobre, dividido entre o Senhor e entre os ídolos. E então foi trazido a disciplina de Deus sobre este povo. E Deus trouxe essa disciplina sobre este povo, irmãos, em forma de calamidade natural. Ele trouxe uma praga de gafanhotos que acabou com toda a vegetação do reino. Ele trouxe também uma estiagem, uma seca muito grande, de maneira que até o mesmo gado, as ovelhas, os bois, estavam padecendo de seca, de fome, de sede, e estava definhando. De maneira que a seca era tão grande que a gente vê aqui na descrição do capítulo 2, né? Capítulo 1 ainda, nos últimos versos, versículo 20, vai dizer que havia também fogo. A seca era tão grande, né, que o resto que sobrou da praga dos gafanhotos era consumido pelo fogo, de maneira que não havia nem água e nem pasto para os animais. Então nós adentramos o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, vendo o profeta fazer uma descrição com o objetivo de despertar esse povo do seu sono do dia do Senhor, do grande e terrível dia do Senhor que virá futuramente, e que aqueles que não se arrependerem dos seus pecados se mantiverem em dureza de coração, certamente serão objetos desse grande e terrível dia do Senhor que virá para se vingar dos seus inimigos. Ele descreve isto, o grande e terrível dia do Senhor, com o objetivo de despertar esse povo, como diz no capítulo 1, versículo 5, é comparado a bêbados que não conseguem entender a realidade na qual eles se encontram. Então ele descreve o grande e terrível dia do Senhor, anuncia este dia a fim de que esse povo despertasse do seu sono, da sua sonolência, da sua insensatez em não perceber a situação na qual se encontrava, e isto foi resultado dos seus próprios pecados. Quando chega no capítulo 2, versículo 12 a 17, e como também nós vimos aí do versículo 13 a 20 do capítulo 1, o profeta então chama esse povo ao arrependimento. Ele chama esse povo a se converter dos seus maus caminhos. Ele chama esse povo a voltar-se e se converter-se dos seus maus caminhos com todo o seu coração ao Senhor. Porque era um povo que estava desviado dos caminhos do Senhor. Isso está descrito no capítulo 1, versículo 13 a 20, capítulo 2, versículo 12 a 17, que vimos semana passada. Deus, através de profetas, chamando o povo a se arrepender, a se converter dos seus maus caminhos, dando-lhe a promessa de que se hoje mesmo, com ele no versículo 12 do capítulo 2, né?
Agora sim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, chamado a se converter ao Senhor dos seus maus caminhos, fundamentado naquilo que Deus é: misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Quando chega então no versículo 18, irmãos, até o final do livro, capítulo 3, verso 21, nós vamos ver então aqui a resposta de Deus ao arrependimento do povo. O que nós iremos ver aqui, irmãos, principalmente do versículo 18 a 21, podemos inferir, com base nesse texto, que o povo se arrependeu, que o povo se converteu, que o povo se humilhou debaixo da potente mão do Senhor. Então agora Deus, ele responde o arrependimento do povo, fazendo-lhe o quê? Promessas. Promessa de restauração material, restauração espiritual e restauração da nação. A restauração da nação a gente vai ver em todo o capítulo 3. Mas no capítulo 2 ainda, aqui para terminar esse capítulo 2, a gente vai ver dois tipos de restauração que Deus promete. A restauração material, que é o que nós iremos ver hoje, versículo 18 a 27, e do versículo 28 a 32 é a restauração espiritual, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre o povo. No capítulo 3, todo o capítulo 3, a gente vê Deus prometendo uma restauração da nação, do povo, de maneira geral, em que ele se vingará dos seus inimigos, trará destruição aos seus inimigos. E promete, então, a restauração de Israel. Então, hoje, irmão, nós iremos ver a resposta divina ao arrependimento do povo, em que ele promete uma restauração material, de mantimento, as coisas essenciais e necessárias para a manutenção da vida, como o alimento, como o vinho, como o azeite. A restauração do culto, né, por implicação, porque vocês vejam que até mesmo não havia nem vinho e nem azeite para fazer oferta de libação. Então aqui ele promete que vai ser restaurado os vinhos, os lagares irão ficar cheios de vinho, de azeite. Então normalmente as ofertas de libação será feita novamente, será restaurada, o culto em sua plenitude será restaurado. Então, irmãos, promessa maravilhosa que Deus faz aqui ao povo em resposta ao arrependimento deles. Então nós iremos ver então agora a partir do versículo 18. Ele começa dizendo assim: depois dos versos 12 a 17, em que o profeta chama o povo a se converter dos seus maus caminhos de todo o coração, porque Deus é misericordioso, compassivo, benigno, tardio em graça. Então agora a partir do versículo 18 a 21, a gente vai ver uma transição. Uma transição de quê? De lamento, que foi até agora, versículo 17. Desde o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 17, era uma mensagem de lamento, de tristeza, de calamidade, de convocação e chamamento ao arrependimento, ao quebrantamento, à humilhação, à conversão ao Senhor. E quando então chega o versículo 18 a 21 aqui, a gente vê uma transição de lamento para alegria, um chamado à alegria pela esperança que Deus nos dá, pela sua promessa de restauração em todos os sentidos. Versículo 18, irmãos. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. A terra aqui é a Jerusalém, né? É o reino do sul, Judá. Compadeceu-se do seu povo. Irmãos, aquilo que o profeta diz no versículo 13, quando ele chama o povo a se converter de todo o coração, a rasgar o coração, fundamentado naquilo que Deus é, misericordioso, gracioso, compassivo e benigno, a gente vê exatamente aqui Deus agindo desta maneira,
compadecendo-se. O texto diz exatamente isso, que Deus se mostrou zeloso e compadeceu-se do seu povo. Ele, irmãos, ainda que tinha, como a gente viu aqui anteriormente, ainda que Deus seja soberano e livre para fazer aquilo que Ele bem quiser com o ser humano, Ele aqui decidiu agir com misericórdia sobre eles. Deus poderia decidir não agir com misericórdia, e sim com juízo até o fim. Derramar a sua ira sobre aquele povo até o fim. Sem a mínima compaixão, sem a mínima misericórdia, e manifestar para eles apenas justiça. E consumi-los debaixo da sua ira. Mas ele decidiu manifestar compaixão, manifestar misericórdia. Veja, o fundamento do chamado do profeta a esse povo para que eles pudessem se converter de seus maus caminhos, com a esperança de quem Deus é, foi exatamente o que aconteceu. Deus se mostrou aquilo que o profeta anunciou ao povo: misericordioso, compassivo, gracioso, tardio em graça e grande em benignidade. Compadeceu-se do seu povo e, respondendo, lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus aqui prometendo-lhe restauração do mantimento. Eu irei restaurar o cereal, eu irei restaurar o vinho, eu irei restaurar o óleo. O óleo aqui é o azeite, né? O azeite de oliva. Vinho e óleo, azeite, era os dois elementos para a oferta de libação. Lembra o que é a oferta de libação? Era quando um holocausto era oferecido ao Senhor, uma oferta, e então era derramado vinho ou azeite sobre aquela oferta. Isso é chamada de oferta de libação. Subia aquela fumaça e subia as narinas do Senhor como um cheiro agradável. Ele não apenas promete, irmãos, a restauração, o envio do cereal, do vinho e do óleo, em que ele diz que o povo agora seria farto novamente, mas também ele promete que não mais entregaria o povo ao opróbrio entre as nações. Aquele vexame, aquela vergonha, Deus retiraria de sobre o seu povo, diante das demais nações. Em uma linguagem bíblica, né, até que o Eto usou esses dias, o povo não mais olharia para as nações ao redor, pagãs, não mais olharia para o povo de Deus e assobiaria. Não mais menearia a cabeça. Não mais seriam objetos de chacota e de vergonha e de opróbrio. Deus iria restaurá-lo diante das nações. As nações ao seu redor veriam a glória de Deus e a abundância sobre aquele povo, restaurado pelo próprio Deus. Versículo 20: mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriente e a sua retaguarda para o mar ocidente. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Aqui há uma dupla possibilidade de interpretação a respeito do que Deus está falando aqui por exército. Ou ele está fazendo uma referência dos gafanhotos, né? Ou então são os exércitos inimigos mesmo que viriam ainda sobre o povo de Deus. E Deus aqui então promete que lançaria esses exércitos que viriam contra o seu povo para longe. Ou seja, Deus protegeria, Deus guardaria, Deus não permitiria que o seu povo caísse na mão dos seus inimigos. É uma possível interpretação,
falando aqui de nações, de exércitos relacionados a nações, como por exemplo, capítulo 3, versículo 4, é citado aí alguns povos, não é? Que tendes vós comigo Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia. Então veja aqui que são feitas menções em algumas regiões, em alguns povos. Então é possível que aqui no versículo 20, Deus esteja prometendo proteger o povo dessas nações pagãs, desses povos pagãos, desses exércitos que viriam contra o povo de Judá. Ou também pode ser uma possível interpretação que Deus aqui está fazendo menção ao exército de maneira figurada, aquela grande praga de gafanhoto que ele trouxe como disciplina sobre o povo que destruiu praticamente tudo daquelas terras. O ponto é, irmãos, que Deus aqui promete proteger, guardar, livrar o povo de cair na mão desses exércitos. Ele diz que mandará para longe, removerá para longe, lançará o povo para uma terra, esses exércitos que vêm sobre o povo, para uma terra seca e deserta. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Então aqui é uma referência que parece fazer mais sentido, que ele está falando a respeito dos exércitos gafanhotos. Subirá o seu mau cheiro, ele vai enviar para uma terra seca e deserta, não tem vegetação, não tem comida para os gafanhotos e, consequentemente a isso, eles então todos perecerão nessa terra seca e deserta, e então subirá a sua podridão, o seu mau cheiro. Então, parece fazer mais sentido de que Deus está fazendo referência a esse grande exército de gafanhoto que ele enviou em forma de disciplina sobre o povo. Ou seja, Deus está protegendo, prometendo que ele livrará o povo de pragas futuras, que removerá aquela praga sobre eles para longe. Então, versículo 21, ele diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Então, veja aqui. Que transição do 18 a 21 que nós vimos até agora. Uma transição de uma narrativa nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, de um quadro de grande lamento, de grande tristeza, de grande dor e sofrimento que o povo estava passando. Então agora do versículo 18 a 21 existe essa transição de lamento para um chamado a se alegrar, a se regozijar, porque o Senhor Deus, o Deus do povo, fará grandes coisas neles, sobre eles, no meio deles e através deles, para o bem deles. Alegra-se, ó terra, regozija-te, não temas, porque o Senhor faz grandes coisas. Porque o Senhor faz grandes coisas. Irmãos, talvez aqui, à luz dessa palavra, nós podemos, irmãos, então, nutrir uma esperança e uma expectativa de que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Como nós temos orado, como nós temos clamado, como esse povo foi chamado a clamar, a se humilhar, expressar seu arrependimento, se converter de seus maus caminhos. Eu penso que existe uma semelhança muito grande com a condição na qual nós nos encontrávamos, ou nos encontramos ainda, por longos anos nessa igreja, em que estamos vindo de um longo período de lamento, de lutas, de tristezas, de angústias, de quebrantamento, de clamor, de súplica ao nosso Deus por socorro. Talvez não todos, mas uma certa quantia da igreja despertou para a realidade do fato na qual nós nos encontrávamos, que era tão triste a situação. Então alguns se levantaram a clamar, a suplicar, a pedir, a confessar seus pecados, a se arrepender de seus maus caminhos e a interceder pela igreja, como tem sido até o dia de hoje. Então, irmãos, esperamos em Deus que essa palavra se aplique e caia perfeitamente como uma luva para a condição que nós nos encontramos hoje. E que seja a resposta de Deus para nossas muitas orações em favor da igreja. Portanto, então, podemos, irmãos, atender esse chamado de Deus agora, se alegrar e a nos regozijar, a não temer,
Porque temos a promessa de que Deus fará grandes coisas, irmãos, no nosso meio, na nossa igreja. Agora precisamos entender algo, irmãos. Talvez grandes coisas que o Senhor fará no nosso meio não sejam necessariamente grandes coisas de acordo com aquilo que nós julgamos ser grande. Porque grandes coisas não podem ser necessariamente, possa ser que não seja necessariamente, por exemplo, uma grande igreja. Muitas pessoas vindo. Talvez não seja isso necessariamente. Ainda que possa ser também, ou faça parte dessas grandes coisas que Deus operará. Mas grandes coisas, irmãos, pode ser então, por exemplo, a restauração das famílias, restauração de casamento, salvação dos nossos filhos, um avivamento pessoal, um avivamento familiar, um avivamento local na igreja, na própria igreja, nos próprios membros. Lembrando que aqui é a promessa de uma restauração dos mantimentos, né? Cereal, vinho, azeite. Em que o povo não mais passariam fome e necessidade, e podemos aplicar isso perfeitamente com respeito à nossa vida espiritual, irmão. Porque no que diz respeito à nossa vida material, estamos todos supridos, temos em abundância ou não? Então, quem sabe, talvez, essas grandes coisas que Deus fará não seja exatamente nesse aspecto que eu estou falando aqui. Talvez não necessariamente e de maneira rápida um grande crescimento na igreja, numericamente falando, de convertidos, de salvos. Mas quem sabe comece pelo básico, pela base, pela nossa vida pessoal, individual com Deus, nossa vida com Deus, nossa vida familiar, no casamento, no relacionamento paterno com os filhos, na salvação dos nossos filhos, na harmonia do lar. Isso pode ser caracterizado como grandes coisas que Deus faça na nossa vida. Espero que assim seja. Mas junto a isso também podem vir outras muitas coisas, como por exemplo, prosperidade material também. De mantimento, né? Prosperidade material, como é o caso aqui, de mantimentos. Deus pode fazer nós, como igreja, de maneira geral, prosperar materialmente, financeiramente, e empreender vários projetos que nós temos aqui. Pode ser também um crescimento numérico em que Deus agora começa a trazer um avivamento na igreja local e isso possa desembocar para a cidade, para a vizinhança, para os nossos empreendimentos de evangelismo que temos feito. E agora pessoas começam a se converter, começam a se voltar para o Senhor, começam a frequentar a igreja, começam a pedir para professar fé, para ser batizado, para tornar-se membro da igreja. Pode ser tudo isso, irmão, grandes coisas. O que esperamos que seja. Então, portanto, irmãos, fundamentado nessa palavra de ânimo, de encorajamento, de esperança, nessa promessa de restauração, aqui no texto dos mantimentos, o cereal, o vinho, o óleo, os animais, os pastos, como a gente vai ver agora a partir do versículo 22, as frutas, as árvores. Alimenta a nossa esperança, irmãos, e que algo semelhante acontecerá conosco. Nasquelas áreas que nós necessitamos, que nós estamos passando por calamidade. Portanto, nos alegremos no Senhor, nos regozijemos no Senhor. Não temamos, porque o Senhor ouviu e está respondendo às nossas orações, às nossas súplicas. E a resposta é boa. A resposta é de esperança. A resposta é de regozijo. A resposta é motivo de alegria, de felicidade. Porque a resposta divina é de restauração.
Restauração. Versículo 22, ele diz: não tem mais animais do campo. Porque os animais do campo, então, não precisam mais temer. Porque os pastos do deserto reverdecerão. Os animais terão comidas agora em fartura. A grama crescerá. Os pastos reverdecerão. Porque até então não havia mais nada. O restinho que ficou da praga dos gafanhotos foi consumido pelo fogo, pela estiagem, pela seca. Como diz o capítulo 1, o versículo 18, o gado geme. As manadas do boi estão sobremodas inquietas, porque não tem pasto. Todos os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A breve oração do profeta no versículo 19, né? A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirando por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Mas qual é a promessa agora? Animais, não é mais necessário vocês temerem, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a videira produzirão com vigor. No capítulo 1, versículo 12, no versículo 11, olha o que diz: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A messe do campo não existia mais. Perecer é ser consumido. Versículo 12 diz: a vide se secou. O que é a vide? Uva, né? De onde vem o vinho. A figueira se murchou. A figueira é de onde vem? Figos, né? A romeira também. E a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Mas agora qual é a promessa, irmãos? É que os pastos reverdecerão. É que o arvoredo é aquele conjunto de árvores, né, de frutífera, dará o seu fruto. É que a figueira e a vide, a uva, produzirão com vigor. Haverá azeite. Por causa aqui figo, né? Mas haverá também uvas, de onde vem o vinho. Versículo 23, novamente um chamado a se alegrar. Por quê? Porque a promessa e a resposta divina é de restauração. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. A promessa aqui é de restauração de quê? Qual foi a forma de punição, além dos gafanhotos? A estiagem, a seca. Como diz aí, versículo 20 do capítulo 1. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram. Os rios se secaram. Mas agora a promessa de Deus é que Ele dará a chuva em justa medida. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e serôdia. A chuva em seu tempo, irmãos. A seu tempo. A chuva temporã aí é a primeira chuva, né? Primeira chuva. Ou seja, os tempos naturais e adequados
de chuvas, Deus não iria cerrar os céus, mas Ele iria deixar a chuva cair, deixar a água vir sobre a terra, porque através dela a plantação, os pastos, as fruteiras, as árvores iriam reverdecer novamente, iriam frutificar novamente, iriam produzir em abundância novamente. A serôdia era a última chuva, a chuva da primavera. Eram as chuvas de março e abril. Era exatamente essa chuva que amadureciam os cereais da Palestina. Então, as primeiras e as últimas chuvas, Deus promete e não cerraria mais o céu. Isto é, aquele tempo de seca, aquele tempo de estiagem, não existiria mais sobre o povo. Deus iria permitir que no tempo adequado das chuvas ela caísse. Ele não iria impedir que ela caísse. Porque essa estiagem, essa seca, lembra que é uma das maneiras em que Deus estava exercendo disciplina sobre o povo. Ele cerrava os céus. Ele tornava os céus de bronze. Chegava as épocas da chuva, mas Deus, nada de água. E o mantimento do povo, as ervas, os cereais, as plantações iam tudo morrendo, secando, porque não tinha água. Não tem água, não tem fruto, não tem produção. Mas agora Deus está prometendo em que Ele fará descer como outrora a primeira chuva e as últimas chuvas. As chuvas no tempo adequado para que pudesse a terra produzir em abundância. Então o povo gozasse de abundância, de mantimento. Versículo 24. As eiras se encherão de trigo. As eiras eram os recantos, das plantações. Às vezes, eram alguns lugares em que eles amontoavam os trigos colhidos. Os canteiros, as plantações, os recantos, onde eram plantados, onde eram debulhados, se encherão de trigo. E os lagares transbordarão de vinhos e de óleo. Os lagares, você sabe o que é, né? É como se fosse um grande tanque de concreto, na época de barro, em que eles colocavam as uvas e ali eles pisavam as uvas, no lagar. E ali ia escorrendo o suco da uva, de onde era feito o vinho. Bem como também as azeitonas. Eram as azeitonas verdes de onde vinha o óleo, faziam às vezes as prensas. Era também ali naquela região do lagar. Eles faziam as prensas de azeite e ali extraía os azeites. Olha lá, Valdir. Exatamente. É o que ele vai falar agora. Esse verso, No versículo 20. Versículo 25, melhor dizendo. Quando ele fala a respeito disso de transbordar, As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Aqui aponta para a abundância. E Deus fará esse povo prosperar em seus mantimentos. Agora no versículo 25, o que é que ele diz? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador.
o meu grande exército que enviei contra vós. O que é que Deus está dizendo aqui? Veja, esses anos que o povo estava debaixo da disciplina de Deus, eles não colheram o que era comum colher a cada ano. Porque os gafanhotos consumiu tudo. Era a disciplina de Deus. Então o que Deus está dizendo aqui é que nessa restauração, até essas coisas que nos anos passados que eles perderam, que eles não colheram, Deus irá trazer tal abundância que irá suprir aquela necessidade, ou aquele número, ou aquela quantidade que eles deixaram de colher nos anos passados. Então seria algo muito mais abundante, muito mais além do que era comum colher a cada ano. É como se Deus estivesse restaurando o povo com juros e correção, né? O que vocês perderam nos anos passados por conta da desobediência de vocês, eu irei restaurar a vocês. Eu irei restituir a vocês. Em cada colheita, vocês não irão apenas colher o que era comum a cada ano, em termos de quantia, mas aqueles anos que vocês perderam, eu irei fazer abundar. Eu irei trazer a vocês, eu irei restituir a vocês. O tamanho era a quantidade da obediência. O tamanho da restauração, melhor dizendo. Aquilo que foi consumido pelos gafanhotos, que deveria ser consumido pelo povo, Deus iria restituir ao povo novamente. Então agora é o que ele diz no versículo 26. Né? Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Essa é a promessa, irmãos, de restauração em termos de mantimento. Deus restauraria o mantimento do povo com juros e correções. Aquilo que foi consumido pelos gafanhotos e que certamente, evidentemente, eles não colheram, não desfrutaram, Deus promete que até mesmo aquilo que foi consumido pelos gafanhotos nos anos anteriores, ele iria restituir completamente. Ou seja, a cada ano agora, a partir dessa promessa de Deus, seria colheitas sobremodo. Seriam colheitas excepcionais, extraordinárias, extravagantes. Tal é a restituição de Deus ao povo em seu mantimento. Eles iriam comer abundantemente, iriam estar fartos. E eles louvariam ao Senhor. Louvaria ao Senhor pelo quê? O porquê? Porque aprove ao Senhor responder ao clamor deles, ao arrependimento e ao quebrantamento deles, à conversão deles, embora ele pudesse exercer o seu juízo até o fim, mas ele decide agir com benignidade, com compaixão, com misericórdia. E isso faria com que o povo louvasse a ele. Reconhecesse a sua bondade, reconhecesse a sua graça, reconhecesse a sua misericórdia, reconhecesse a sua compaixão de forma visível. Quando ele estivesse então desfrutando de toda essa restituição material que Deus faria ao povo, então o povo veria aquilo, a providência de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus sobre eles, então exultariam em alegria, em louvor, em ação de graça, em adoração a Deus. Porque Deus se ouve maravilhosamente convosco. Irmãos, é bom destacar isso aqui. Deus se ouve maravilhosamente com este povo. E por que maravilhosamente? Porque esse povo não merecia isso, irmão. E é isso que nos constrange no Evangelho.
Ficamos maravilhados? Ou o que nos maravilha no que diz respeito ao Evangelho, a salvação de pecadores, não é pela condenação dos pecadores, porque é isso que eles merecem. Mas a maravilha repousa no fato de Deus, apesar dos pecadores, salvá-los. Agir com graça, com amor, com compaixão, com misericórdia. É isso, irmãos, que desperta em nós esse senso de maravilhamento. De ficarmos de boca aberta, esbabacado, admirado, maravilhado. Como pode Deus ser quem Ele é? Santo, justo, santíssimo, que não tem parte com o mal. Salvar pecadores indignos como nós. Essa é a maravilha do Evangelho. A maravilha, o que nos maravilha, o que nos deixa boca aberta e admirado, esbabacado, não é quando um pecador é condenado. Porque isso é justo. É isso que é justiça. Dá ao criminoso aquilo que ele merece. Condenação. E isso não nos maravilha. Isso não nos tira admirações. E não nos tira o fôlego, porque é algo lógico. É algo normal, é algo comum. Um criminoso receber o que ele merece, a condenação. Mas, o que nos desperta a maravilha, a admiração, é quando esse mesmo criminoso recebe a salvação. Recebe o perdão. Recebe a graça da salvação. É quando esse mesmo criminoso é tratado por Deus não consoante aos seus pecados. Por isso que é algo maravilhoso o Evangelho. É por isso que é maravilhoso, irmãos, ver vocês aqui esta manhã. É por isso que é maravilhoso estarmos aqui esta manhã. É porque não deveríamos estar, irmãos. É porque deveríamos estar já, ontem, no inferno, sendo objetos da justiça de Deus, da ira de Deus, do furor de Deus. Ontem era para estarmos lá. Era para termos morrido já há tempo debaixo do juízo e da ira de Deus. Era para estarmos já desfrutando, se é que essa palavra pode se aplicar nesse sentido, da ira de Deus, do juízo de Deus, da condenação de Deus lá no inferno. Há tempo já era para estarmos lá. Mas a maravilha é que nós não estamos. E estamos aqui diante do Senhor, fazendo parte do povo de Deus, porque Ele decidiu agir para conosco com compaixão, com misericórdia, com graça. E é por isso que é maravilhoso. E é por isso que o profeta diz que Deus se ouve maravilhosamente convosco. Ele agiu de maneira maravilhosa com vocês. De maneira admirável. Com grande compaixão e misericórdia. Diga lá, meu irmão. Leia, meu irmão. Temos todos. Eles querem mostrar a sua realidade, exercer o seu poder. E também chamou não somente de Deus. Pois é.
texto que o irmão Valdir leu, Romanos 9, fala exatamente sobre isso. Paulo faz uma indagação. O que é que diríamos nós? Se Deus queira, se Deus quiser manifestar a sua justiça nos vasos de desonra e manifestar a sua misericórdia nos vasos de honra, preparado para a honra. É Ele que decide isso. De qual maneira agir com o indivíduo ou com o povo? Com justiça ou com misericórdia? Justiça é o que o povo merece. Receber a justa paga pelos seus pecados. Receber a condenação pelos seus próprios pecados. Isso é justiça. Mas maravilhosamente e maravilhado ficamos é quando Deus decide agir com compaixão e misericórdia, não dando aos criminosos aquilo que ele merece. Por isso que o profeta diz: Deus se ouve maravilhosamente com vocês. Ele agiu maravilhosamente com vocês. Isso é o que é admirável. Isso que é maravilhoso. Então ele diz: e o meu povo jamais será envergonhado. Aqui é uma promessa, irmãos, de triunfo. Uma promessa de triunfo sobre todas as más circunstâncias que esse mundo possa nos impor. Deus nos promete triunfar sobre todas elas, porque Ele decidiu agir conosco maravilhosamente. Seu povo nunca, jamais será envergonhado. Nunca, jamais será envergonhado. Então, concluímos o versículo 27. Quando Deus fizer tudo isso aqui nesse povo de Judá, restaurar todo o seu mantimento, suas vidas financeiras, restaurar o culto em sua plenitude, porque agora haverá vinho e azeite para fazer as ofertas de libação. Então ele diz no versículo 27, sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Quando Deus restaurasse a sorte do seu povo, então o povo saberia e desfrutaria da promessa de que Deus nunca, jamais deixará o seu povo. E que Deus sempre estará no meio do seu povo. Quando tudo isso fosse restaurado, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, toda essa restauração ou restituição dos mantimentos ao povo de Deus seria a evidência, a constatação de que Deus estava no meio deles. E que Deus estava com eles. E que Deus não permitiria, não deixaria, ou não deixará que o seu povo jamais seja envergonhado pelas nações. Para terminar, irmãos. Quando isso é realizado por Deus? Quando é que isso acontece na vida do povo de Deus? Quando o povo atende o chamado ao arrependimento. Porque lembrando, isso aqui é a resposta de Deus ao arrependimento do povo. O povo se arrependeu, o povo se converteu, então o povo recebeu tal promessa do Senhor. A promessa de restituição plena, completa da sua vida material, da sua vida espiritual, versículo 28 a 32 que nós iremos ler próximo domingo, e de ser livre de cair na mão dos seus inimigos, em que o próprio Deus se vingaria deles, no capítulo 3. Restauração completa, total, abundante em todos os aspectos da vida do povo. Quando é que isso acontece, irmãos? Quando o povo se converte dos seus maus caminhos.
quando o povo confessa seus pecados, quando o povo se arrepende, quando o povo rasga o seu coração diante de Deus, quando o povo se humilha diante do Senhor, quando o povo se volta para Deus. Então Deus se levanta em resposta favorável a este povo de coração contrito, quebrantado e arrependido. Isso acontecerá conosco se de fato nós temos se arrependido. Restauração, vou colocar aqui apenas no âmbito espiritual, porque aqui está em um contexto diferente do Antigo Testamento, né? Há uma promessa de Deus a Abraão de que sua descendência herdaria uma terra que manava leite e mel, e que tinha a ver com essa questão de prosperidade material também, uma terra próspera, frutífera, abençoada. E no Novo Testamento, né, no que diz respeito ao Evangelho, na Nova Aliança, a gente sabe que não tem muito essa relação de questões materiais. Temos promessa de herdar a vida eterna, do reino de glória. Somos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas há uma promessa, sim, do cuidado também de Deus por nossa parte, das questões materiais, embora também não há promessa ou garantia de que nós não passaremos por privações. A gente sabe isso muito bem. Teremos aflições neste mundo. Mas a restauração daquilo que é essencial, necessário na nossa vida, Deus promete restaurar todas as vezes que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para o Senhor. De todo o nosso coração, nos humilhamos debaixo da sua potente mão e então Ele, a seu tempo, nos exaltará. Esperemos que, de fato, irmãos, estejamos passando por um processo de quebrantamento diante do Senhor, de arrependimento, de confissão, de conversão dos nossos maus caminhos, de retorno ao Senhor, de uma vida ajustada, em comunhão, em intimidade com Deus, uma vida agradável a Ele, em todos os aspectos da nossa vida. Então a resposta dele para nós nesta manhã é exatamente a mesma para o povo de Judá naquele dia. Ele nos promete restaurar a nossa sorte, atender o nosso clamor, não colher a sua mão para agir. Ele agirá, Ele nos ouvirá, Ele nos atenderá, Ele nos socorrerá em nossa necessidade. Devemos nos alegrar por isso, porque o nosso Deus, Ele está conosco. Ele está no nosso meio. Ele nunca, jamais abandonará o seu povo, conforme Ele promete na sua palavra. Esta é a resposta divina de Deus ao arrependimento do povo. Promete restaurá-lo completamente. Amém.